Aqui é a professora Aline, do curso de auxiliar veterinário da unidade em Bugaçu. Hoje a gente vai ter a aula 7 da apostila, que fala sobre os acidentes ofídicos, ou seja, os acidentes com as cobras peçonhentas, que a gente encontra na produção de bovinos. Primeiramente, a gente tem que saber que quando um animal morre por uma picada de cobra, é um prejuízo para o produtor. Então, faz parte da criação ter o soro antiofídico na fazenda, e é muito importante ter o soro antiofídico na fazenda porque isso é muito comum, já que os animais ficam pastando no campo e é lá onde as cobras vivem, tá bom? Primeiro a gente tem que separar as cobras em peçonhentas e não peçonhentas. As peçonhentas são as que inoculam um veneno diretamente na sua vítima através dos dentes. Então, elas têm dentes para isso, que quando picam a presa, inoculam veneno na corrente sanguínea e aí ocorrem vários tipos de sintomas a partir disso. E tem as não peçonhentas, que geralmente são as constritoras, que a gente fala. São as cobras que pegam as suas vítimas e aí elas ficam enroladas em volta do corpo, geralmente são os ratos que elas comem, né? E aí elas apertam eles até eles morrerem e aí elas comerem o animal. Tá bom? Então, a gente vai falar hoje na aula sobre as cobras peçonhentas, que são as que mordem os bovinos, que picam os bovinos. E aí eles têm vários sintomas e sinais clínicos a partir disso. Tá bom? As mais comuns no Brasil são as cascavéis, que é o gênero Crotalus, a jararaca, que é o gênero Botrops, as surucucus, que são as lacheces, e as corais, que são do gênero Micrurus, tá bom? Existe o soro polivalente para os 3 tipos que eu falei. Primeiro, as cascavéis, jararacas e as surucucus. O soro polivalente, ele é um soro antiofídico para esses 3 tipos de peçonhentas, tá bom? Já a coral não tem soro específico para ela. Então, o que a gente pode fazer é dar um tratamento de suporte, que daí é injetar soro normal e vários outros antibióticos ou medicamentos para isso, tá bom? Geralmente, os bovinos, eles são picados nas pernas, no focinho e na cabeça, tá? Por quê? Porque eles estão pastando, aí às vezes estão pastando perto de uma cobra, eles se abaixam para comer a grama, a gramínea ali, e aí a cobra pica o focinho dele, ou a cabeça, ou as pernas, já que elas estão perto ali, eles passam e elas picam as pernas deles, tá bom? E quanto mais a pecuária tem desmatamento, faz o desmatamento para ter maior área de produção de bovino, mais as cobras vêm para perto dos animais e do homem. Por quê? Essas cobras geralmente comem os ratos. Os ratos são animais sinantrópicos que vivem ao redor do homem, que precisam do homem, que se acostumaram com o homem para sobreviver. Os ratos, eles vão comer os grãos que ali são destinados aos bovinos, ou ficam na pastagem para se reproduzir, e aí as cobras vêm para comer esses ratos que são sinantrópicos, eles vivem ali na produção do boi, tá? Então, quanto maior o desmatamento, maior a vinda dos ratos e maior a vinda das cobras, né? Já que elas comem esses ratos, tá bom? Nas matas e nas florestas, é o que diz na apostila, tá? 80% das cobras são não peçonhentas. Então, a gente encontra em lugares que o homem não habita cobras não peçonhentas, 20% apenas das peçonhentas. Já no campo, onde tem os animais de produção e o homem, 80% das cobras são peçonhentas e 20% não. Então, aí há uma troca, fica inverso. Tá? Então, 80% das cobras que a gente encontra no campo são peçonhentas. Aí a gente pode falar da jararaca, que é o acidente ofídico mais comum, que é uns 80%, 90%, tá bom? O veneno dela é proteolítico e anticoagulante. Proteolítico quer dizer que destrói as proteínas, então a necrose do tecido logo que ela pica. Então o local que ela pica vai ficar necrosado e também anticoagulante. Então pode haver, em casos graves, a hemorragia por narina e boca, e aí o animal vem a óbito por hemorragia, geralmente, tá bom? A gente também pode falar das cascavéis, que é mais ou menos 10% dos acidentes, tá?
em campo, e o veneno é miotóxico, neurotóxico e hemolítico. Os animais que têm presença de sangue na urina, já que o veneno ele é hemolítico. Ele faz o quê? Ele quebra as hemácias que tem no sangue, e aí essas hemácias vão para o rim. O rim ele tem uma insuficiência renal aguda e o animal vem à morte, tá bom? Vem a óbito, porque o veneno destrói as hemácias, causando insuficiência renal aguda, tá? A gente também tem os acidentes com a surucucus, que é mais ou menos 3% apenas dos acidentes, tá bom? O veneno é hemolítico, anticoagulante e neurotóxico, tá? Assim como a cascavel também causa insuficiência renal crônica, ou insuficiência renal aguda, desculpa, e o animal vem a óbito, tá? Também pode causar hipotensão, bradicardia, que é quando o coração do animal tem a sua frequência diminuída, e também choque. E também causa necrose do local, tá bom? A coral, que é o gênero Micrurus, tá bom? É só 1% dos acidentes, é bem pouco. Só que a gente tem que saber é que pra cobra coral não tem soro antiofídico, tá? Então, ela causa dor generalizada, salivação e dificuldade de deglutir e também dificuldade respiratória. Então, o animal ele tem a morte por asfixia, já que o diafragma ele não se movimenta mais, ele fica paralisado. Então, às vezes, quando o animal ele é picado por uma cobra coral, por ser tão parecido os sintomas com o tétano, as pessoas do campo elas geralmente dizem que o animal morreu de tétano e aí confunde a picada da cobra coral com o tétano, tá bom? Então, de modo geral, os sinais mais comuns são 2 ou mais perfurações, só que é difícil de ver porque os animais têm pelo, então é bem difícil de ver as perfurações que as cobras fazem quando picam os animais, então passa despercebido isso. Inchaço no local da picada, é bem comum ter um inchaço. Baixa de pressão, tá bom? Tremores musculares, já que geralmente quase todos eles são miotóxicos, tá bom? E ocorrência de hemorragia, também é bem comum. É normal confundir com envenenamento por plantas. Essa é a próxima aula da apostila, a gente vai falar. Mas é bem comum confundir a picada de cobra com envenenamento por plantas, porque os sintomas são bem parecidos. Ou com tétano, como eu já falei. O tratamento para picada de cobra, geralmente você tem que manter o animal em repouso para o veneno não espalhar para o corpo, tá? Com maior movimentação, ele espalha mais rápido. Então, tem que manter ele em repouso. A aplicação do soro antiofídico, tá bom? Polivalente. O soro antiofídico polivalente tem como objetivo neutralizar o veneno das cascavéis, jararacas e também da surucucus. Então, ele é polivalente. O fazendeiro tem que ter um bom estoque deles na propriedade, porque é bem comum acontecer. Se tiver um só, ou 2 ou 3, porque geralmente a gente usa uma grande quantidade para um bovino, já que ele é um animal de grande porte, de que é bem grande, tem muito peso, tá? Então, é bem comum o proprietário ter na propriedade, mas tem que ter em grande quantidade, porque é normal ocorrer no campo, tá bom? Aí eu vou pedir que vocês façam as atividades do final da aula 7, e é isso aí, pessoal, tá bom? Até a próxima aula.